Olá, pessoal, tudo bom? Vamos aí para a nossa dica 2, né? Dica 2, deixa eu colocar aqui, ó. Dica 2 do Código de Normas Notarial, Consolidação Normativa Notarial e Registral do Rio Grande do Sul. Dica 2 de Registro de Títulos e Documentos. Ok? Vamos falar aqui rapidamente, tá? O outro vídeo ficou um pouco longo, mas nesse eu quero diminuir um pouquinho, só algumas dicas sobre os livros do registro de títulos e documentos, tá? Vamos aqui compartilhar a tela do Código de Normas do Estado do Rio Grande do Sul. E vejam que o artigo 255, quando começa o capítulo 2, para tratar dos livros da escrituração, ele diz que os livros obrigatórios e comuns a todo o serviço de títulos e documentos, haverá os seguintes livros com 300 folhas, tá? Então, aqui repetiu a Lei 6.015 e traz 300 folhas para o registro de títulos e documentos, para cada livro do registro de títulos e documentos. Perfeito? No livro A, nós temos que é o livro protocolo. No livro protocolo, né, que é o livro A, protocolo, nós encaminhamos o apontamento de todos os títulos e documentos apresentados a registro, tá? Ele é tanto os para registro como os para averbações. Então, é lançado nesse livro todos os títulos que foram apresentados, tanto como para registro, tanto como para averbações, tá? Isso, 300 folhas desse livro. Livro B. Livro B é o livro integral, o livro da trasladação integral. Trasladação é copiar os dados, tudo que contém no documento para o livro. É fazer a transcrição integral do livro, né? Isso registro de títulos do livro integral de títulos e documentos para a sua conservação, validade e eficácia contra terceiros, tá? Mesmo que registrados em outros livros, por microfilme ou por extrato, tá? Então é possível fazer o registro do livro B. E o livro C, que é o livro de extrato, ou livro resumido, né? Para a inscrição dos documentos resumidamente. Então, nós fazemos um registro neste livro, tá? E este livro não é o registro, é a cópia integral do documento, e sim um resumo do que consta naquele documento, tá? Isso vai ser lançado no livro C, que é o livro de registro resumido, ou registro por extrato, tá? E o último livro, previsto aqui na consolidação normativa, e também na Lei 6.015, que é o livro D, que é um indicador pessoal, tá? Que pode ser em livro ou em microfilme, e a própria Lei 6.015 trata de fichas, tá? E aí, esse indicador é onde vai ser lançado o nome numa ficha ou neste livro, e ao lado desse nome, todos os registros efetuados onde conste esse nome, ativamente ou passivamente, ou de forma concreta como parte do título, ou de forma mesmo que passiva, como um anuente ou testemunha de um documento, tá? Então, o livro D é um indicador pessoal. Aí a pergunta que eu te faço, tá? Pode haver mais livros no registro de títulos e documentos? Olha que interessante essa questão, né? Que interessante. Pode haver mais livros no registro de títulos e documentos? Outras normativas de outros estados, como no estado de São Paulo, ele acresceu um livro no registro de títulos e documentos, que é o livro E, para indicador real. Indicador real, tá? Mas esquece estado de São Paulo, que nós não estamos falando dele agora, tá? Nós estamos falando da consolidação normativa do Rio Grande do Sul, tá? Então, eu digo para vocês que no estado
de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, desculpe, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos a possibilidade, sim, de ter outros livros. E aí é o que diz aqui a consolidação normativa, repetindo até mesmo o que diz a Lei 6.015, tá? Repetindo o que diz a Lei 6.015. Então, ó, depois do indicador pessoal, diz o artigo 256, faculta-se o desdobramento dos livros para a escrituração das várias espécies de atos, sem prejuízo da unidade de protocolo e de sua numeração com menções recíprocas. Aí, diz aqui, quais livros que podem ser criados, além dos que previstos na Lei 6.015 e na consolidação normativa? Podem ser criados os livros desdobrados, tá? Desdobrados, com símbolos alfabéticos em ordem sequencial a partir da letra E. Que legal! Então, nós podemos criar livros desdobrados a partir da letra E para a escrituração de uma espécie de contrato. Por exemplo, dentro daquele registro de documentos, certo? Existe uma quantidade muito grande de uma espécie de contrato, tá? Vamos colocar aí um contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, ou um contrato de compra e venda com reserva de domínio. Então, o registrador ele pode abrir um livro só para registrar essa espécie de contrato. E esse livro terá a letra a partir da letra E. Tá? Então, ele cria um livro E para a espécie alienação fiduciária, um livro F para a espécie reserva de domínio, um livro G para a espécie ata de condomínio, e assim por diante. Tá? Pode fazer isso. Muito legal isso daqui, essa premissa da lei e da consolidação normativa do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Vamos dar um salto aqui no artigo 261, que diz assim, ó, o registro integral no livro B poderá realizar-se através de folhas soltas, mediante processo reprográfico ou digitalizado, a lhe assegurar legibilidade permanente. Tá? Então, eu posso fazer um registro no livro B e não preciso transcrevê-lo integralmente. Não preciso digitá-lo, tudo que está escrito no documento. Eu faço uma cópia ou digitalizo aquele documento, aquele título, certo? E descrevo no livro que o documento se encontra arquivado, ou se encontra uma cópia arquivada, uma cópia reprogramada, ou se encontra digitalizado. E quando houver necessidade de se tirar uma certidão, tá? Então nós fazemos essa disposição que está contida no artigo 262. Declarar-se ao registro no registro e nas certidões, se for o caso, que além do registro feito, ficou arquivado o original ou a imagem do documento registrado em mídia, que possibilite a sua impressão a qualquer tempo. Então tem que declarar isso no registro e nas certidões que forem expedidas. Legal, né? Bacana isso daí. Isso aí facilita muito, né, a agilidade do serviço. Tá? Você não precisar ter um funcionário só para ficar digitando os textos integralmente do registro integral. Livro C, que é o registro resumido, o registro por extrato, também serve da mesma coisa, tá? Então, faço o resumo do texto, lanço no livro e depois as anotações e averbações. E o livro D, que é o indicador pessoal, que divide-se alfabeticamente para a indicação do nome de todas as pessoas que ative passivamente, individual ou coletivamente, figurarem nos livros de registro. Indicar-se-á, se possível, a carteira de identidade, que é a CI, e o CPF. Então, é obrigatório
ter a carteira de identidade ou o número do CPF inscrito no título, no documento, para que se faça o registro? Não, não é obrigatório. Se possível, se tiver, indique, tá? Então, é legal isso daí, muito importante, tá? E por fim, né? Por fim, essa dica aqui dos livros, dos títulos e documentos, diz aqui o artigo 268, que permite-se ao oficial efetuar o registro por meio de microfilmagem, contanto que por lançamentos remissivos, com menção ao protocolo, ao nome dos contratantes, a data e a natureza dos documentos apresentados, sejam microfilmados, sejam os microfilmes havidos como partes integrantes dos livros e registros, nos seus termos de abertura e encerramento. Então, o que é isso? O oficial, ao microfilmar o documento, aquele microfilme, ele faz parte, ele já é o conteúdo do registro. O microfilmagem já faz parte, já é o conteúdo do registro. Tá? Então, ficam essas dicas aqui para o registro de títulos e documentos do que consiste aos livros. Ok, pessoal? Abraço a todos.